Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita. Então são histórias exclusivas mesmo. Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Espero que todo mundo esteja bem. Ô, gente, temos uma história aqui bem inusitada, viu? E quem mandou pra gente foi a Dona Teresa, com a ajuda da Ana, a sua neta. Essa história aqui já tem muitos anos, mas depois de escutar o podcast junto com a Ana, ela decidiu mandar aqui pra gente. E essa história, gente, não é uma história super incomum, assim. O relato em si é uma coisa, infelizmente, muito corriqueira, que a gente escuta, presencia muitas vezes, que acontece, principalmente para nós que somos do Brasil, moramos no Brasil, né? E a Dona Teresa resolveu enviar porque, na vez dela, ela achou que foi muito inusitado o que aconteceu, então esse relato veio parar nesse podcast. Bom, vamos lá. Mas então, eu conto ou você conta? Dona Teresa mora num sobrado na cidade de São Paulo há muitos anos. Ela já conhece todos os vizinhos. Sabe quando antigamente, né, que eu não sei se ainda tem essa cultura hoje, quando você está fazendo uma receita de bolo, um macarrão, e falta um sal, falta um ovo, você vai e tem aquele negocinho que você pede na porta do vizinho? Tem sal aí pra prestar? Tem um ovinho? Então, a Dona Teresa tem essa intimidade com os vizinhos dela, é nesse grau aí. Ela já mora há mais de 25 anos nessa rua, então, assim como ela, as vizinhas, né, os vizinhos, ela viu todo mundo ali comprando as casas, criando os filhos, crescendo, os filhos indo embora e os idosos ficaram na rua. A maioria das pessoas que moram na rua da Dona Teresa hoje em dia são esses idosos que já moram há anos lá também. Por ser uma rua com muitos idosos, eles têm nessa rua uma guarita. Sabe a guarita, gente, que tem um guardinha dentro, um segurança? Eu não sei como que tá isso hoje, e inclusive eu quero muito saber, como alguns aqui já sabem, eu moro fora do Brasil há 9 anos, e eu gostaria muito de saber se ainda é cultural, principalmente eu sei que em São Paulo, de ter essas guaritas com os guardinhas que fazem a ronda. Tem o guarda da moto que faz a ronda, né? E aí à noite você tá lá dormindo, você escuta... Você já sabe que é o guardinha ali circulando. E tem também as guaritas que eles ficam ali o dia inteiro. No caso da Dona Teresa, como que eles ajudavam ela? Ela gostava de ir nos bailes. Então elas voltavam às vezes 9, 10 da noite, descia no ponto lá no começo da rua, o guarda ia acompanhando ela até em casa. Isso trazia uma sensação maior de segurança e de paz para os moradores daquela rua. E para poder, né, ter esse tipo de segurança, tem que pagar. Nem todo mundo da rua paga pelo guardinha. Todo mundo ali acaba recebendo a segurança de alguma forma, mas nem todo mundo paga aquele precinho, né, que ele cobra. Vamos dizer, sei lá, cobra R$150 no mês? Estou colocando aqui um valor, né, gente? Não sei. Dona Teresa costumava pagar. Mesmo a rua sendo relativamente tranquila, que era numa travessa de uma avenida movimentada, ela era uma senhora e, para se sentir segura, ela gostava ali de pagar o guardinha. Essa rua aí que ela mora, já aconteceu muitas coisas durante esses anos que ela morava ali. Em relação à violência, porque infelizmente a gente está falando aqui de uma cidade urbana. A Dona Teresa, né, ela adorava sair, ela é uma pessoa muito ativa, por mais que ela tenha mais de 60 anos, gente, isso aí hoje não é nada, né? Ela gostava de sair, fazer as coisas da rotina dela, ir no mercado, ir no banco, ir no centro, comprar algumas coisinhas. Enfim, nessa rua aí já aconteceu algumas coisas não muito legais que a Dona Teresa presenciou enquanto ela morava lá todos esses anos. Inclusive, ela mesma já tinha sido assaltada uma vez na porta de casa e aí ela resolveu pagar o guardinha, porque era uma época que ela não pagava. A partir desse dia, ela começou a se sentir um pouco mais segura e os anos foram passando.
Importante dizer aqui que Teresa morava apenas com a sua cachorra, Nina. Era a única companhia dela. Os filhos já estavam criados, casados, com família. Ela já era divorciada há anos, então a companhia dela mesmo era a TVzinha dela e a Nina. Essa era a rotina da Dona Teresa, gente. Acordar, bater perna, volta para casa, cuida dos bichinhos, passeia com a Nina. Final do dia, cafezinho, 6 da tarde, né? Para dormir em paz com a cafeína. E depois TVzinha para ir baixando ali mais a energia e dormir cedo. Belezinha. Um belo dia, Dona Teresa tá em casa, já é mais ou menos ali, 7 da noite. Ela já tinha feito todas as coisas, os rituais dela, ginástica, já tinha ido no centro, já tinha jantado ali o seu cafezinho, o seu pãozinho. E nesse dia, numa quarta-feira, era o dia que ela tinha que tirar o lixo, porque o lixeiro passava ali mais tarde da noite. Dona Teresa organizou seu lixo ali, né? Separou, ela gostava de levar o reciclado no supermercado depois para poder reciclar lá. Então tirou só o lixo orgânico e foi colocar o lixo naquelas lixeirazinhas que ficam na calçada, e cada residência tem a sua, né? Gente, eu tô falando tudo isso também, assim, porque eu acho que ainda é assim, né? Em quem mora em casa, tal, de bairro, ainda é assim que funciona. Bom, assim que a Dona Teresa colocou o lixo dela ali, tava dando uma organizada, porque às vezes passava, né, animal e, enfim, pássaro, quer abrir o lixo, quer pegar tudo, ela deixava bem fechadinho, bem organizado, colocava até uma tampa em cima. Ela tava entrando para dentro de casa, a Dona Teresa só sentiu um empurrão. Alguém pegando assim com a mão, com as duas mãos, os braços dela, e empurrando com tudo para dentro do quintal dela. Quando ela se deu conta do que estava acontecendo, gente, já era tarde demais, né? Era um roubo, era um assalto. Eles invadiram a casa da Dona Teresa. Eram 4 homens. Ela não conseguiu ver se eles tinham carro, moto, transporte nenhum, porque na hora que eles colocaram ela para dentro do quintal, aparentemente eles estavam a pé, né, gente? Ela não viu nada, ela nem viu de onde eles saíram, de tão rápido que foi. O guardinha, sei lá onde estava, gente. Tudo ocorreu ali num piscar de olhos. Quando ela se deu conta, a Dona Teresa estava no andar de cima, sendo vigiada por um dos caras, enquanto 3 deles, o restante, estava no andar de baixo, provavelmente tentando fazer uma limpa na casa dela. O que a Dona Teresa não estava entendendo é que dentro das casas da rua, a dela era uma das mais humildes. E nem estamos falando aqui da casa em si, sabe? Era uma casa boa. Mas a Dona Teresa era uma mulher aposentada, ganhava ali um pouco mais do que um salário mínimo. Os filhos dela ajudavam ela a pagar convênio, pagar uma conta ou outra. Mas é isso, gente. Ela não tinha nenhum luxo, sabe? Não tinha, sei lá, um celular de última geração. Não tinha um computador de última geração. Inclusive, a Dona Teresa ainda tinha aqueles computadores que não é nem laptop, sabe? Das antigas mesmo. Tinha muitas coisas antigas na casa dela. Mas nada assim de valor. E o que fez ela pensar, nossa... Tem gente que tem casa com piscina aqui na rua. Por que vieram na entrada da minha casa? Mas estava feito. Enquanto 3 caras encapuzados estavam no andar de baixo fazendo sei lá o quê, Dona Teresa e sua cachorrinha Nina estavam sentadas na cama dela, enquanto o outro ladrão que estava cuidando dela, meio que fazendo ela, entre aspas, ali de refém, vigiando ela para que ela não ligasse para ninguém, não tomasse nenhuma atitude, esse cara, diferente dos outros, era um menino. A Dona Teresa percebeu ali pelo olhar dele que ele não devia ter mais do que os seus 20 anos. Os outros pareciam ser mais velhos, mas esse era um menino. Parecia que ele estava tão nervoso quanto a Dona Teresa. Ela percebeu ali pela respiração dele. E como uma boa senhora católica, ela começou a rezar. A pedir para Deus, né, que não acontecesse nada com ela, com a cachorrinha. E nessa reza aí, ela percebeu também que o cara que estava vigiando ela começou a ficar mais nervoso. E não era um nervoso bravo, era um nervoso... Se eu posso falar essa palavra, mas um nervoso arrependido, um nervoso não quero estar aqui.
E ela achou um pouco peculiar. Dona Teresa é uma mulher muito observadora. Foi aí que ela tentou uma outra abordagem. Ela tentou conversar com esse cara, perguntar o nome dele, pedir, né, que ele não levasse as coisas dela, enfim, interceder ali pela vida, pelas coisas dela, pelo cachorro. Mas nada. Até que um momento, a Dona Teresa fez uma pergunta para esse cara que acho que deu uma mexida ali nele. Ela perguntou se ele tinha mãe ou irmã ou filha. E aí, a expressão desse cara mudou. Ele começou a pedir desculpa para Dona Teresa. Disse que ali ele estava só ajudando, que ele não costumava fazer isso, mas para que ela ficasse tranquila e cooperasse, que se isso acontecesse, né, e tudo corresse bem, nada de ruim ia acontecer com ela, porque o intuito deles realmente não era machucar ninguém, era pegar as coisas e ir embora. E a Dona Teresa, ela tinha algumas coisas que ela prezava muito na casa dela, que não era de valor material, mas era de valor sentimental e também alguns documentos que iriam ser bem chatos, né? É muito chato você ter que ficar tirando o documento quando você é roubado. Dona Teresa, uma mulher que tinha tudo impresso, que não tem muita ali afinidade com tecnologia, ia ficar, né, difícil se eles roubassem os documentos dela. E nessas pastas também, ela tinha algum dinheirinho guardado, o que fez ela pensar que tinha muita chance deles levarem tudo sem nem deixar os documentos dela, né? Claro, eles não iam ficar separando ali, gente. É um roubo, tem que ter pressa, né? E ela começou a interceder para esse cara, pedindo que ele não levasse os documentos, que tinha coisas muito importantes e difíceis de reaver ali, que eles poderiam levar o que quisesse, mas que deixasse ela, né, bem fisicamente e não deixasse esses documentos aí, não levasse esses documentos. Bom, passado mais um tempo, esse cara que estava cuidando dela ali, ele era um cara, não era um cara bravo, era um cara que foi muito... É estranho falar isso, né? Mas eu tô usando palavras dela. Foi um cara muito gentil, um cara muito calmo no momento ali. Porque ela pensa que se fosse outra pessoa, talvez um dos caras que estivessem lá embaixo, ela não sabe como que seria, entendeu? Porque Dona Teresa gosta de hablar. E ela ficou rezando, intercedendo, enfim. Ela não parou um minuto também quieta. De repente, um dos caras que estava lá embaixo sobe, pede o controle para ela do portão, porque é uma garagem de portão automático. Eles entram com um carro tipo uma caminhonete. E a Dona Teresa, ela não estava lá, mas ela começou a escutar, né? Ela escutou o portão abrir, ela escutou um carro entrar, ela escutou o barulho de coisas sendo colocada na caçamba do carro, o que fez ela pensar que eles estavam levando sofá, TV, micro-ondas, geladeira, tudo. Porque se eles estavam lá até agora e ela não tem nada de valor, provavelmente estavam pegando os eletrodomésticos, né? Enfim, carregaram o carro, gente, levaram tudo da casa da Dona Teresa. Levaram o sofá, tinham dois, eles levaram um. Levaram as 2 TVs do quarto e da sala. Levaram até a ração, porque ela comprava em atacado, da cachorra, porque tinham 2 sacões grandes de uma ração especial. Levaram micro-ondas. Graças a Deus não levou a geladeira. Não sei se é porque estava cheio de coisa, ia dar mais trabalho, enfim. Levaram muitas coisas, inclusive até uma espingarda super velha que ela tinha na gaveta lá dela, de muitos anos, que nem funcionava. E com tudo isso, levaram, infelizmente, as passas de documentos da Dona Teresa, que tinha um dinheiro lá dentro. Não era muito, gente, era, sei lá, R$ 2.000. É bastante dinheiro? É. Mas para um roubo desse poderia ser pior se ela tivesse mais em casa. Levaram tudo isso. Na hora que o cara que tava ali, né, tava vigiando ela, foi descer para entrar no carro e ir embora, ela pegou na mão dele e disse: Filho, você é melhor que isso, filho. Você merece sair dessa vida. Eu vou rezar por você. E o ladrão, gente, essa história é muito surreal, foi embora com lágrima no olho, você acredita? Ela viu até o olhinho, porque ela só tinha o olhinho de fora no capuz, né? Ela viu até o olhinho dele chegar a dar uma lacrimejada. Dona Teresa é realmente uma musa que toca corações. Isso não foi suficiente pra, né, assim, ele se amoleceu, mas não deixou nada pra trás. Pegaram as coisas dela e foram embora. Dona Teresa ficou desolada, né? Desolada, chorou muito, ficou muito mal. Fica naquela sensação que você fica meio
aéreo, que você não sabe o que está acontecendo. Assim que eles saíram, a única coisa que ela conseguiu fazer foi passar a mão no telefone, falar com a filha o que estava acontecendo. Como a filha dela morava numa outra cidade, né, e estava bem longe, era, 3 horas de distância de carro, ela só conseguiu vir no outro dia de manhã. E aí, no outro dia de manhã, um pouco mais calma, foi uma noite, assim, muito difícil para Dona Teresa pegar no sono, ela ficou com muito medo, enfim. Ela chamou ali, né, o pessoal da rua, enfim, todo mundo conversou, ficou com medo, todo mundo ficou sabendo o que estava acontecendo. E aí, no dia seguinte, ela tinha que fazer o BO na delegacia da queixa e poder ver se ela conseguia reaver qualquer coisa que fosse. Por quê? Dali um tempo, ela sabia que não tinha como fugir. Ela ia ter que começar o processo de obter de novo as documentações dela que tinham sido levadas nesse roubo. Dona Teresa fez o BO, voltou para casa, tentou também se estabilizar mais uma semana, porque ela ficou muito abalada, gente. Muito abalada. Ficou uma semana, assim, travada em casa, sem sair, sem fazer nada. Mas passado isso, ela começou a levantar ali as coisas que ela precisava para poder tirar os documentos novos. E aí, gente, passou uma semana, né? Dona Teresa estava ali se recuperando. Passou mais ali 10 dias, ela estava ali para tirar os documentos. Quando deu 13 dias desse roubo, desse assalto, sei lá, dessa invasão, Dona Teresa recebe algo por correio. E nesse envelope, era um envelope mesmo, gente, um envelope de papel assim, A4, né? Do tamanho de uma folha sulfite. Parecia que tinha algumas coisas ali dentro, bastante coisa, meio pesadinha. Quando ela olhou para ver o remetente, quem tinha mandado, sem remetente. Não tinha nada, sem remetente nenhum. Aí ela já achou meio estranho, né? Sem remetente, correio manda as coisas sem remetente, enfim. Quando a Dona Teresa abriu esse envelope, vocês conseguem imaginar o que era? Alguém aí tem alguma ideia? Quer chutar antes de eu falar? Ô, gente, dentro desse envelope aí tinha os documentos da Dona Teresa. Passaporte, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de divórcio. Os documentos mais importantes mesmo. Não todos que tinham sido roubados, mas os pessoais, aqueles que é um pé no saco para poder tirar de novo. Estavam ali. Ô, coisa boa! O que ela deduziu? Primeiro, que só podia ter sido uma pessoa. Aquele, entre aspas aqui, tá, gente? O ladrão bonzinho. O ladrão que deve ter ficado com dó dela. Segundo, Sem remetente, ele deve ter deixado aqui. Ele não deve ter mandado por correio. medo, né? Medo. Gente, medo. A pessoa rouba a sua casa e pra sempre ela vai saber onde você mora. Se um dia ela passar lá sem máscara, você não sabe nem quem é. Ai, gente, sério, me deu desbloqueou aqui um novo medo em mim isso. O que eu não comentei para dar uma omitida aqui, criar um pequenino suspense para vocês, é que quando a Dona Teresa ficava insistindo para ele na hora do assalto para que eles não pegassem os documentos e não machucassem a família dela, ele falava que ela podia ficar tranquila, que nada ia acontecer com ela e que ele tinha certeza que ela ia rever esses documentos. Ela sabia que era balela, né? Porque como assim que ela ia rever os documentos que eles estavam roubando? Mas sim, gente, ele mandou. Eu não consigo acreditar que o ladrão mandou os seus documentos de volta pelo correio. Aliás, nem foi pelo correio, né? A gente sabe que ele deve ter entregado em mãos. Vocês acreditam? Agora, se é pra rir ou pra chorar, eu não sei. Vocês que me dizem. Fala sério, né? Ou seja, ficar rezando, pedindo e falando coisas ali boas para esse rapaz acabou de certa forma funcionando. Que rumo que ele vai dar ou não da vida dele, não sei. Mas aqui já é um primeiro passo, eu espero que ele saia dessa vida. E no fundo deu certo, porque ela conseguiu, de fato, reaver todos os documentos importantes. Ufa! O tempo foi passando. A Dona Teresa, aos poucos e com a ajuda dos filhos, comprou uma TV, comprou o micro-ondas, comprou as rações da cachorrinha dela. E foi aos poucos, né, gente, comprando essas coisas que foi levado da casa dela. Não tinha nem onde sentar direito mais, porque ela tinha um sofá que ela sentava e o outro da cachorra. Agora ela e a cachorra dividiam um sofá.
Ah, tô de caca crying mesmo, viu? E aí, sei lá, se alguém aí pode estar pensando, Mari, e o guardinha da rua? O que aconteceu? Como assim? Não serve pra nada? porque, né, os caras ficaram um bom tempo lá fazendo uma arruaça na casa dela e ninguém viu nada. Estranho, né? A polícia, gente, depois que a dona Teresa entrou com o BO, avisou que já era o terceiro assalto daquela maneira nessa rua no período de 1 ano e meio. E esse tipo de coisa, gente, esse tipo de assalto que as pessoas invadem a casa, ela normalmente só acontece quando é uma fita dada. Se você não sabe o que é uma fita dada, basicamente é alguém, né, dedura, denuncia, fala o que tem ali no lugar, como entra, quais são os horários da pessoa, enfim, ela dá a fita toda de horário, de lugar, de como você pode entrar. E aí os caras vão lá, fazem o roubo, fazem o que precisam fazer, né? O que precisam fazer é bom. Fazem as bandidagens deles e vazam. Porque pensa, se você vai assaltar uma casa dessa maneira, nessa magnitude, e você não sabe se vai ter um cachorro bravo, se vai ter um cara forte lá, se vai ter alguém armado, se a pessoa é, sei lá, policial, é um tiro no escuro, não é? Então, com certeza tinha sido fita dada. E a desconfiança da polícia era que o guardinha da rua estava envolvido nesses roubos. Não demorou muito tempo para o guardinha, ó, fugir. Passou, sei lá, nem um mês, acho que ele percebeu que a polícia começou a ficar na cola dele. Os moradores já estavam agora de olhinho bem aberto. Muita gente começou a parar de pagar também a mensalidade, porque tinha um guarda, mas não estava adiantando nada, né? E aí esse cara fugiu, gente, o que fez com que todo mundo concluísse que ele era o culpado, né? Ele era a pessoa que dava a fita aí pros bandidos, sendo também um bandido ele mesmo, né? Vamos dar nome aqui certo para as coisas. Porque ele é um bandido, gente. Sério. Ele tá ajudando pessoas a assaltar outras. O nome disso é bandidagem. Até hoje, essa história já tem bons anos. Dona Teresa vive nessa casa. Não tem mais guardinha, não tem mais guarita. Ela não pensa em se mudar dali, mesmo que já tenha passado por várias situações péssimas. Ela sabe que onde ela mora é uma área urbana e ela pode estar, né? Pode acontecer isso, infelizmente. E é isso, gente. Essa é a história da Dona Teresa. Essa é a história do dia que ela foi feita refém na própria casa por uma fita dada pelo guardinha que ela pagava para ficar segura na rua. Levaram tudo e os documentos importantes dela e depois o ladrão mandou aí um Sedex sem remetente com os documentos dela. Que doideira, hein, Dona Teresa? Suas orações, pelo menos, aí deram muito certo, né? Eu quis trazer essa história. Eu acho que todo mundo que mora no Brasil tem uma história para falar, se não de você mesma, mas de alguém que você conhece, de algum familiar, né? De assalto, de roubo, de sequestro, de violência. Acho difícil alguém que esteja na vida adulta e não tenha pelo menos uma história para contar de alguém que conhece ou que aconteceu com você mesma, né? De alguma coisa péssima, de um roubo, de uma bandidagem que aconteceu. Aqui, felizmente, a gente não teve um final trágico, por mais que isso tudo aconteceu, Dona Teresa, né, ficou bem, não aconteceu nada, não foi machucada, mas abre muitas reflexões, e eu achei inusitado o fato dele mandar os documentos para ela depois. A gente não está acostumado a ver essas histórias em podcast, porque é uma coisa corriqueira até da nossa rotina, né, uma coisa que eu acho que a gente acaba banalizando muito por estar cercado disso a todo momento. Mas eu achei muito interessante e inusitado esse relato aqui específico, né? Isso me abriu... Aqui a gente termina a história, né? Mas eu quero que vocês me falem aí. É um assunto que me interessa muito. Sobre os guardinhas da rua. Eu morava numa rua que tinha guardinha quando eu morava em casa. Eu não confiava muito também, não. E eu tinha a impressão que ele não fazia nenhuma diferença, né? O que ele vai fazer de diferença se um cara estiver armado? O guarda não tem. É mais uma sensação do que, de fato, a segurança. E aí, eu quero que vocês contem pra gente lá no grupo de Telegram. Alguém aí tem alguma experiência parecida? Alguém aí já pagou guardinha de rua? Ou motoqueiro, ou guarita?
Se sim, eu quero muito saber se vocês têm alguma história, algum relato, se vocês de fato se sentem seguras com esse tipo, né, de segurança ali, de suporte perto para quem mora em casa. Eu sei que é mais complicado porque a gente acaba ficando com mais medo mesmo. Então, tô curiosíssima para saber se essa cultura do guardinha ainda vive aí onde você mora e como é que funciona. Espero vocês para trocar sobre esse assunto que muito me interessa, tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!